Sul Notícias, seu canal de informações. Muito bem, bom dia para você. Agora 8h19, 8h19. Bom dia para você que está acompanhando a Cultura Sul pelo rádio, você que está na internet. Nós temos as nossas entrevistas toda segunda, quarta e sexta-feira. E hoje, né, vamos bater um papo aí com uma figura muito conhecida aqui na cidade, que é o Albari, né? Ele que é empresário aqui em São Mateus do Sul, né? E atua em vários ramos já também e foi jogador de futebol profissional durante muito tempo, atuou em times de Santa Catarina, no Joinville, no São Francisco, né? No Sadia de Concórdia. Vamos falar um pouco então aí, importante para quem está ouvindo a rádio, para quem, né, tem esse sonho, quem tem vontade também de seguir no futebol, e vai ser bem interessante a conversa aí, falar um pouco sobre a vida com o nosso amigo Albari. Bom dia, Albari, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Cleverson Daniel, bom dia a você, Elias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura Sul FM. Mais uma vez agradecer o espaço de vocês cedido, né? Líder de audiência, como sempre, e vamos fazer um bate-papo aí com a galera. Muito bacana, né? O Elias está junto comigo aqui também. Albari, então, sobre essa questão do começar aí pela parte do futebol mesmo, como que você começou, né? Quando surgiu essa vontade de você ter essa carreira no futebol profissional também, que você atuou durante muitos anos, como foi o seu começo nessa área? Veja só, em 1983, faz bastante tempo, eu iniciei nas categorias de base, na cidade de Castro, time famoso já na época, o Caramuru de Castro, uma pedra no sapato, inclusive aqui de São Mateus do Sul, Ponta Grossa, né? Eu iniciei nas categorias de base. Isso eu tinha apenas 6 para 7 anos de idade. Foi em 1983. E lá eu dei sequência, 84, 85 até 1986 nas categorias de base do Caramuru de Castro Futebol de Campo. Iniciei assim, jogando futebol. Você, qual cidade que você é, Albari? Eu sou nascido em Coronel Vivida, sudoeste do Paraná, cidadezinha vizinha de Pato Branco, 30 quilômetros de Pato Branco. Pois é, então você, e como que foi essa sua trajetória e como que as coisas começaram a desenvolver depois que você foi pro lado profissional mesmo? Eu vou passar então assim, dar uma pincelada, principalmente aí para os meninos que estão nas categorias de base. O início é árduo, você tem que fazer esforço mesmo. No meu tempo não tinha nem bicicleta, você deslocava 2,5 quilômetros de a pé até o ginásio de esportes, né? Isso lá na cidade de Castro. Eu morava na Vila Santa Cruz e me deslocava até o centro, né? Iniciei nas categorias de base no Caramuru de Castro, fiquei por cerca de 4 anos na escolinha, viemos embora para São Mateus do Sul, julho de 1987. Fui matriculado na escolinha do Vila Proma, né? Escolinha Vila Proma, né? E em 87 a gente participou pela primeira vez, eu por São Mateus do Sul, 2 jogos escolares municipais, 1987. Nesta época nós já tínhamos uma base bem boa em 87 e fomos campeões aqui, né, das categorias do Sub-12. Eu iria fazer ainda 11 anos de idade. Nós fomos bicampeões dessa época, né? Isso na escolinha do União Vila Proma, na escola mesmo, né? Posterior a isso, já com 12 para 13 anos de idade, eu ingressei na 5ª série na escola do Duque de Caxias, né? Escola do Duque de Caxias. E isso foi em 89, meados de 89. Na escola do Duque de Caxias, na época, um professor chamado Carlos, juntamente tinha as pinceladas também do professor Ivan, o nosso professor aí querido, mora aqui ainda, né? Mas o professor Carlos, ele via na gente uma forma de nós fazermos um trabalho. Nós tínhamos muito mais a força de vontade, talvez, do que certos atletas habilidosos. Nós tínhamos muita força de vontade, nós tínhamos muita raça, diferente do que acontece hoje, que a gente vê, né?
Então, em 1989 foi feita uma escola fundamentada, uma escolinha técnica, um professor ali que cuidava da gente para nós iniciarmos sim uma carreira ali consolidada já aqui em São Mateus do Sul. E nós disputamos os jogos escolares municipais, né? E já no primeiro ano fomos campeões. E isso foi em 1989. Como nós fomos campeões aqui em 1989 pelo Duque de Caxias, ganhamos aqui tudo, nós fomos para os regionais. União da Vitória. Em União da Vitória, eu me recordo como se fosse hoje. A final nossa foi contra União da Vitória e nós ganhamos de 8-1. Só para você ter uma ideia como nós estávamos assim, num caminho certo e avançados. Posterior a nós ganharmos Regional e União da Vitória, nós fomos para as finais do Paraná na cidade de Palmas. Puxa, aí São Mateus do Sul, né? Cidadezinha, na época, com 40 mil habitantes, mais ou menos, 38, 40 mil habitantes. Pacatinha, mas uma escolinha de base, já com um ano, com cerca de 18 atletas, mais ou menos, ali, treinados, cobrados mesmo. Nós éramos muito cobrados, esse professor, né? Nós fomos aí para as finais do Paraná em Palmas. Lá foram cerca de mais ou menos 30 times, mais ou menos, não recordo assim, mas 30, 32 times, e nós fomos para as finais. Nós fomos passando. Eu me lembro muito bem, eu tenho amigos lá em Pato Branco até hoje. Eu tinha na época 13 para 14 anos de idade e nós ganhamos a semifinal de Pato Branco. Nós saímos perdendo de 1-0, empatamos o jogo, eles fizeram 2-1 e nós viramos e ganhamos a semifinal de Pato Branco. Derrotamos Pato Branco, que era uma seleção muito boa, de 3-2. E fomos para a final com Palmas, dono da casa. Rapaz, tem um amigo meu que é o Fumaça, Borrachinha, jogador profissional. Esse cara destruiu na época. Esse cara foi assim a estrelinha, o Neymar do futsal. E nós perdemos a final para eles dentro de casa por 6-2. Perdemos a final. Voltamos para cá muito, muito feliz. Aí no ano seguinte, novamente, já aí com 14 anos, com a nossa escolinha muito bem treinada, tudo novamente, ganhamos aqui os regionais. Aí nós fomos pro norte do Paraná, Cianorte. Aí lá em Cianorte, conforme em todos os jogos, sempre existem os olheiros jogando pela seleção do Duque de Caxias, representando São Mateus do Sul. Eu tive o meu primeiro contato com o Cesário. Cesário era tesoureiro do Joinville, conhecido de vista do meu irmão, mas tesoureiro do Joinville. Ele estava lá e observando nas cidades vizinhas, atletas, né? Mas eu jogava campo e futsal. Nessa época eu estava jogando futsal, mas eu era muito habilidoso, muito rápido. Sempre batia com as duas, de canhota, de direita, um cara muito racista, né? Tinha aquela raça, perdão da palavra, sempre muita raça. Então, ele despertou em mim o interesse e me chamou. Pediu licença para o professor Carlos, na época, eu lembro. Isso eu tinha 14 para 15 anos de idade. Se eu não tinha interesse em ir para Joinville no ano seguinte. Eu completaria 15 anos e jogar na escola de base do Joinville, fazer um teste, né, chamado Peneirão lá. Então eu fui para Joinville. Eu tinha 15 anos de idade e fui fazer meu primeiro teste no Joinville, nos juniores. Lá que tudo começou. E aí lá era campo. Lá era campo. Então eu fui fazer um teste, eu fiz uma preparação aqui, chamei alguns colegas, amigos meus formados em educação física. Eu fiz uma preparação, me lembro muito bem, dezembro e janeiro eu fiz a minha preparação. Aí eu brincava indo com alguns amigos meus, né? Eles pra praia, outros pra chácara, indo passear com a família, e eu todos os dias regrados. De manhã, treinamento, preparo físico. À tarde, treinamento com bola. Isso foi por mais ou menos umas 8 ou 9 semanas. Para mim ir me apresentar, né? Aí já no juniores do Joinville. Na época lá, ele era ainda o infanto juvenil.
antes do juniores, né? Mas aí eu já tinha assim, um preparo físico bom, e eles me passaram pro juniores com 15 para 16 anos de idade. Aí que eu fui fazer o meu primeiro teste, né? Ainda amador, com 15 anos para 16, né? Ainda amador, eu fiz todo aquele aparato ali, regressei para São Mateus do Sul, e posterior a isso aí eu fui de mala e cuia, né? Amador ainda, com o primeiro contratinho de gaveta, para morar com um irmão meu que morava em Joinville, no bairro Aventureiro, o primeiro ano, né? Tudo muito dificultoso, distante, né? Não tinha assim muito apoio, e posterior a isso aí, com 16 anos de idade, eu assinei realmente daí. Aí, na época, eu era rapaz, então não se atentava muito a isso. Eu não tinha assim um empresário. Aí eu cheguei lá, conversa com o rapaz, e com isso, o próprio tesoureiro sempre me orientando. Bari, como é que fazemos agora? Você precisa ter um empresário. Eu digo, um empresário, rapaz, eu não tenho empresário. Aí eu conversei com um irmão meu que morava lá, e colocamos na proposta o gerente da Caixa aqui, gerente da Caixa Econômica de São Mateus do Sul, como primeiro titular, que era o Valdir, um conhecido muito meu, que eu tinha uma poupança, fui lá, conversei com ele, ele aceitou, sem ônus algum para ele, nada, nunca. O Valdir, um amigão nosso, um amigo da nossa família, ele assinou, e o meu irmão, que era daí realmente quem cuidava do dinheiro, daí que eu comecei a ter o meu primeiro salário remunerado, daí mesmo com contrato assinado daí. Bem bacana na época, e a questão de preparação, né? Os treinamentos eram difíceis, né? Para você manter ali o ritmo, né? Olha só, eu sempre falo que era muito dificultoso na minha época. Isso foi lá na década de 80 para 90, né? Então, muito jovem. As dificuldades eram muito maiores. Hoje, eu tenho um filho com 20 anos e foi pro lado da moto, do motocross. Eu sempre estive junto com ele. E eu não tive um pai presente. Eu tenho um trauma até. Muita gente sabe disso, né? Que eu nunca tive um pai presente, de família muito pobre. Então eu sempre tive que tirar algo mais de mim, sempre queimar mais caloria de mim, esforço ainda maior da minha saudosa mãezinha, que Deus o tenha, porque eu não tive esse aparato. Então eu lutava sempre um meio de sobrevivência, sempre trabalhando desde adolescente, ele pequenininho, né? Vendendo coxinha, salgadinho e tal. Então eu tinha que me deslocar de a pé, eu não tinha uma bicicleta. Eu não tinha condições financeiras. Hoje o pai dá uma moto, é comum dar uma bicicleta. Tem pais hoje que eu acho errado, dar de presente um carro para um filho. Mas o poder aquisitivo não dá valor, dá de presente. Então eu não tinha isso. Eu gostaria, uma bicicleta talvez, né? Mas aí com o meu primeiro dinheiro ali, eu comecei a fazer minha poupança daí, né? Quanto tempo você ficou no Joinville? Eu fiquei no Joinville por 2 anos. Eu fiquei no Joinville, tive uma passagem rápida. Posterior a isso, eu assim, como é que eu posso te falar? Na época eu era muito novo e eu não era assim bem orientado. Se fosse hoje, conforme eu falei, se eu tivesse ali um pai presente, se eu tivesse ali o meu próprio irmão, ele era semi-analfabeto. Então ele não poderia me ajudar muito, mas o pouco me ajudou, morei com ele. Um orientador: olha, não saia do futebol de campo, você quer sair do campo, migrar para o futsal novamente, não vai te dar assim grande futuro, continue no campo. Eu recebi uma proposta foi primeiro de olheiros, é claro, que estavam lá em Cianorte, que são o pessoal de Santa Catarina, e eu não dei muita atenção para aquilo, e eu fui para Joinville. Aí em Joinville, eu não vou te mentir, era muito sofrido para mim. Era muito sofrido, deslocamento, não tinha assim aquele grande apoio, tal. Eu recebi uma proposta do São Francisco Futsal. Eu tinha 17 para 18 anos, né? Eu já tinha jogado um campeonatinho para eles ali, mas coisa pequena. Aí eu resolvi migrar, sair do futebol de campo e ir jogar o futsal. O futebol de salão mesmo. Parar com a parte que iniciou ali de campo e fui jogar futsal no São Francisco do Sul. Isso eu tinha 17 E lá também você assinou contrato e tal?
Lá eu assinei um contrato, fiz grandes amizades, conheci os grandes atletas de Santa Catarina, do Brasil, da seleção brasileira, hoje, do Pato Futsal, grandes amigos. Eu tenho, assim, grandes amigos hoje que são treinadores, né? Eu poderia também ter seguido aí carreira para ser treinador, não quis, mas eu tenho hoje vários amigos aí que são treinadores das equipes, né? Muitos jogadores, amigos que eu fiz, né? Grandes atletas, assim, de nomes como Tcheco, né? Da seleção do Curitiba, o Alex, Ricardinho, tantos outros, né? Lacerda, que hoje é técnico do Pato Futsal, Valdim da seleção brasileira, o próprio Falcão tive o prazer de conhecer, não joguei contra, mas tive o prazer de conhecer, né? Então fiquei aí um certo tempo também em São Francisco do Sul. Pois é, futebol de campo e futebol de salão, qual que é mais difícil? Qual que é a diferença dos dois ali? Olha, eu não vou te falar assim qual que é mais difícil, porque como atleta você vai poder jogar as duas modalidades, mas a diferença é muito grande. Eu falo que assim, o futebol de campo, ele é o futebol jogado onde um atleta, se você perder um atleta, tá? 11 atletas, se você perder um atleta, você consegue fazer várias mexidas, várias mudanças, certo? E você consegue se sobressair. Com 10 atletas, você consegue virar um jogo, você consegue empatar pelo menos, e ele é um futebol mais tranquilo. Você joga lá numa ponta de lança, num ponteiro direito, que era a minha época, né? Até a bola regressar aqui pro meio, fica lá os atacantes, você consegue respirar. O futsal, eu não considero assim difícil, mas abre aspas, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Você não tem tempo, muitas vezes, de você puxar o ar e respirar a fundo. A bola saiu de você, ela se deslocou 10 metros de distância, ela tem a chance de, naquele mesmo segundo, 10, 11, ela voltar em você se o cara chutar. Então, ele é dinâmico, mais rápido, mais agressivo, e ele exige muito mais preparo físico. Ele exige um preparo físico assim, constante. Respiração, técnica, habilidade, ele exige muito mais de um atleta do que o futebol de campo. Pois é, quanto tempo você ficou no São Francisco daí? Olha só, no São Francisco do Sul, a primeira leva eu fiquei 2 para 3 anos. Depois eu regressei, né? Mas eu fiquei 2 para 3 anos na primeira leva no São Francisco do Sul. Sim, na sequência ali você foi daí para qual time? Eu fui para Sadia de Concórdia, para uma temporada jogar o estadual, né? Na Sadia de Concórdia. Aí eu já era um pouco mais velho, já era mais experiente. Os atletas aí, pela primeira vez daí, teve uma situação que o Serginho, um dos maiores campeões do futsal, da seleção brasileira, a gente morava em República, né? E eu contei assim um pouco da minha passagem, da minha história, e ele me abraçou e falou: rapaz, você tá no caminho certo, aqui você vai ver que as coisas vão mudar, você vai ter um retorno maior, a gente aqui a gente acolhe quem vem de fora, e você vai ter uma passagem por aqui inesquecível. Puxa, aí você já tinha lá, olha, carro para te levar, buscar, alojamento, as viagens, tudo ônibus leito ou avião. Então já, né, no Joinville já acontecia muito isso, né? Mas aí na Sadia já era uma diferença assim muito grande. Tive uma passagem rápida pela Sadia, né? E depois eu tive novamente uma proposta ainda melhor no São Francisco do Sul, para regressar, para retornar. E onde que você encerrou a tua carreira de futebol? Olha, como profissional no São Francisco do Sul. No São Francisco do Sul eu tinha uma liberdade muito grande. Eu tenho até hoje, né? No São Francisco do Sul, lá recebi homenagem, honra ao mérito pela CME. Eu fui condecorado lá entre os 30 maiores atletas que passaram por São Francisco do Sul, tá registrado. Nós fomos campeões, né? Nós fomos campeões dos joguinhos de Santa Catarina
em Blumenau. Lá eu tive um reconhecimento assim muito grande. Lá ficou registrado o ginásio da Sulfabril lotado, e eu tive a oportunidade de vestir a braçadeira, né, de São Francisco do Sul como capitão na semifinal, né? A gente ganhou a semifinal por 4-1, e eu fui capitão porque o nosso capitão, que era o Fernando, né, meu colega, ele foi expulso, né? Teve uma situação lá, enfim, né? Um jogo de impacto, né? E ele acabou sendo expulso. Com isso eu assumi, eu era já um dos mais experientes, assumi ali a braçadeira, fomos para a semifinal, ganhamos, eu como capitão, e ganhamos a final de Blumenau, dentro do ginásio da Sulfabril em Blumenau, e aquilo ali para mim foi muito marcante, sabe? Posterior a isso, já aí com 25 anos, 26 anos, eu já não queria mais ter esse compromisso tão assíduo, né, de estar viajando na estrada, né? Então eu ainda fiquei mais, eu posso te falar assim, que mais 3 anos, com uma responsabilidade, 4 anos, muito grande. Mas aí, morando em São Mateus do Sul, aí eu já trabalhava na farmácia Maciel, extinta farmácia Maciel, né? E o seu Barros aí, ele me dava o maior apoio, então eu me desligava da farmácia e eu, por exemplo, eu poderia sair daqui numa quarta-feira e jogar lá em São Francisco, treinar quinta, sexta-feira e regressar, trabalhar na farmácia, né? Mas aí já não era tanto aquele compromisso profissional de morar lá em São Francisco, né? Então vamos dizer assim, entre os 10, 12 atletas lá de São Francisco, eu era ali o 10º, vamos dizer, 11º. Se caso eu faltasse lá em São Francisco, tinha outros atletas, né? Mas eu ainda ganhava, tinha o meu salário para jogar, se marcasse gol tinha mais o bicho que eles chamam, né? Ganhava mais uma quantia X, mas aí eu já não, nessa época eu já não tinha assim empresário, aí era eu mesmo que já tocava a minha carreira, a minha vida, eu que administrava tudo isso, né? Eles foi conciliando com a profissão de gerente da farmácia também. Exatamente, né? Então teve uma situação que eu pedi demissão, né? Pedi demissão pro seu Barros. Aí eu fiquei afastado da farmácia por 6 meses, jogando em São Francisco do Sul. Eu fiquei afastado, eu queria aquilo, tal. Aí foi bem interessante porque eu tive férias. Férias do atleta, tal, né? Eu trabalhava com vendas e eu trabalhava na farmácia, né? Gostei muito sempre de negociar carro, né? Sempre negociava um carro, outro ali, trocava, aprendi o gosto por venda, né? E de repente eu pedi demissão, eu fui para São Francisco do Sul e não quero mais farmácia e tal. Eu fiquei 6 meses, né? Em São Francisco do Sul, lá jogando e tal. Aí quando eu tive férias, cheguei em casa, quem que bateu lá? O seu Barros. Que é isso? Você nos deixou, eu soube que você tá querendo voltar para cá, vamos trabalhar com a gente, vamos novamente e tal, vamos conciliar isso, e não há necessidade assim de você estar morando lá, ficar longe da sua mãe e da família e tal, né? Aí o que aconteceu? Eu nessa época eu falei, olha, sabe do que? Vamos voltar a conversar. Eu vou retornar aí no começo do ano para São Francisco do Sul e vou tentar lá com a CME, né? Que era a parceria, a Prefeitura de São Francisco do Sul com o Porto de São Francisco, que eram os patrocinadores, né? Vou ver a possibilidade, se eles aceitarem, né? A gente conciliar isso, e deu muito certo. Eu já tinha uma história grande com São Francisco do Sul, muitos amigos lá, o presidente do Porto era amigo, alguns empresários. Lá teve uma situação assim que eu consegui também um pequeno trabalho assim no Porto de São Francisco lá. Eles encaixaram eu lá num setor para dar uma mão lá pros estivadores também, ganhava mais um salarinho lá, né? Então, mas aí posterior a isso eu regressei realmente aí, eu já tava aí com 25, 26 anos e fiquei em São Mateus, estamos aí até hoje. Aí eu com 30 anos para 31 anos, aí eu não quis mais jogar futebol. Quando você encerrou daí. Isso. Elias, para encerrar aqui o bate-papo com o Albari, bem interessante que o Albari vai contar, né? E até para quem tá ouvindo a rádio serve estar de alerta para quem tá ouvindo. O Albari teve um infarto muito jovem, sabia, Elias? Pois é, fiquei sabendo, porque você me contou. Aliás, tudo que o Albari tá contando, eu tô pensando aqui comigo. Nossa, conheço o Albari há tanto tempo. Sim. Né?
O Albari tem uma ficha extensa, né? Do que ele já fez e já passou na vida, né, Albari? Impressionante, né? Então o Albari é aquele sujeito que veio pra terra não à toa, né? Ele veio pra realmente contribuir com o seu elevo espiritual, não? Com sua evolução espiritual. Porque olha, realmente, né? Ver tudo que o Albari já fez na vida, tudo que eu já sei que ele já passou, realmente é uma bagagem muito grande. E eu me surpreendo cada vez que o Albari me conta essas histórias, né? Porque eu realmente não fazia ideia de que o Albari tinha passado toda essa vida dele no futebol. Conheço o Albari da farmácia, conheço o Albari que vendia carro, né? Conheço o Albari empresário, mas eu não conhecia o Albari. Conheço o Albari palhaço também. Sim, o Albari foi o palhaço do evento da rádio. O Albari secretário de obras. Exato, né? Um Albari com um coração enorme, né? Que o Albari tem, que eu conheço, que eu sei que o Albari é o Albari secretário de obras também, né? Que pegou aí, inclusive, né, um período difícil, né, da secretaria, com muitas enchentes, né, o Albari na época. Coordenador da Defesa Civil, né? Não foi nada fácil naquele período pro Albari. Então, o Albari, parabéns, viu, por tudo que você já fez, né, por tudo que você está passando, pelo que você veio fazendo, porque realmente, né, você é um vencedor, Albari. Pois é, e para encerrar... Essa do infarte, né? Como é que foi do infarte? Como que foi? Então, assim, olha, conforme eu falei para vocês, eu nunca tive uma vida fácil, né? E também nem quero. O cara que tem uma vida fácil, acho que ele se torna uma coisa sem graça. Você tem que ter sempre um probleminha pelo meio para você resolver, você tem que sempre ter uma coisinha ou outra, e você tem que sempre estar se superando. A palavra é superação todos os dias e gratidão a Deus. Falando do meu infarto, como eu parei de jogar futebol com 30 para 31 anos de idade, voltando um pouquinho ali, por que eu parei de jogar futebol tão cedo? Alguns me perguntavam. Gente, o futsal, ele é impactante. E eu comecei a jogar com 6 para 7 anos de idade. Então, o futsal, ele é um esporte de muito impacto. E eu fiz muito exercício, né? Faço até hoje, mas antes muito regrado. Eu sempre estava entre os 5 mesmo. Eu sempre cobrava isso de mim mesmo. Se teve um cara que se cobrou de si, fui eu, né? Isso eu tenho aí uma fala do Ayrton Senna, que ele sempre falava: eu, como um grande piloto, se eu cobro e se eu tenho que cobrar alguma coisa, eu cobro de mim mesmo. E eu também era assim, eu levo isso para minha vida toda. Com 30 para 31 anos de idade, não vou mais jogar futebol. Cheguei para minha esposa, Solange, né? Falei para ela: olha, não quero mais isso. Não, mas por quê? Falei: não, dor no quadril, dói demais o joelho. Se eu for fazer uma cirurgia hoje, eu vou ficar aí 8, 9 meses, né, de recuperação, né? Naquele tempo, até 10 meses ficava se fazer uma cirurgia de joelho, né? Então eu fiz uma pequena lesão no joelho esquerdo, optei por não fazer a cirurgia, melhorei, mas sentia muitas dores de quadril, parei de jogar futebol. Aí vem o trauma. Quando você para de jogar o futebol, você tem uma vida muito menos regrada. A alimentação inadequada. Eu nunca bebi até os 30 anos de idade. Nunca experimentei nada de álcool. Nunca fumei. Porém, o que acontece? Vida sedentária na alimentação. Muito massa. Carboidrato nem... Olha, eu comia assim, vamos dizer, pizza. 6 pedaços de pizza para mim era comum. X-salada. Comer um X-salada do grande, senão eu não saciava. Refrigerante. Eu nunca fui disso. E eu comecei a relaxar. Quando eu percebi, eu já estava com 8, 9 meses parado de jogar aí futebol, e eu já estava com 10 quilos a mais. Eu pesava 65 quando jogava, 66, e eu fui para 75, 76. A bomba não aguentou. Realmente, aí eu estava em casa, trabalhava na farmácia, eu cheguei em casa e posteriormente... Juntando tudo isso com o estresse também, né? O estresse, rapaz, viu? E nessa época eu já tinha um cargo de gerência, eu já era um cara assim mais velho na farmácia, né? Então você coordenava muita coisa e não tinha horário, plantão. Nessa época só existia 2 farmácias, se não me recordo, 3. Você fazia plantão numa semana, na outra já novamente, né? E o estresse, a casa, e você querendo constituir família, fazer a coisa acontecer, casa, e nunca tinha aquele dinheiro com sobra e tal, e eu acabei tendo um infarto do miocárdio.
né? Fiz cateterismo, graças a Deus, não fiquei uso-dependente, né? E a minha médica falou, cara, você é um cara jovem aí, ó, 31 anos de idade, vai fazer 32 anos, com essa vida sedentária, quase que você perde sua vida. Você é estressado, você é desgastado, você tem que cuidar um pouco mais da sua saúde e aprenda a tomar um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, um chopp e tal. E graças a Deus consigo conciliar isso hoje. Hoje eu tomo meu vinho pouco, mas tomo chopp, gosto de chopp, uma cervejinha, né? E claro, hoje eu tenho uma vida muito mais regrada novamente, né? E como que foi em casa? Como que foi esses sintomas aí que daí você foi correndo pro pronto atendimento? Eu comecei a sentir o batimento cardíaco muito acelerado. Ele dispara. Você tem um batimento cardíaco aí normal, vamos dizer, sei lá, 90, 95 aí, nessa faixa aí, né? Eu sempre assim, meu batimento cardíaco sempre nessa faixa aí, né? De repente ele tá 130, 140 disparado, acelerado. Parece que você sente o coração na boca, sabe? Uma coisa assim, o batimento assim, sabe? E aquilo começa você sente que você tá inchando. Começa a realmente subir a pressão, né? Pressão alta, sintoma de calorão, assim, e aquelas dorzinhas no peito. Começou assim com uma fisgadinha, sabe? Parece uma fisgadinha mesmo. E como eu trabalhava em farmácia, eu já era um pouco, né, assim, esclarecido. Eu chamei minha esposa e falei, olha, tem alguma coisa errada. Eu tô sentindo diferente, assim, e tal, não tá legal. Eu embarquei no carro e corri para pronto-socorro. E eu chegando no pronto atendimento, eu desmaiei. Eu desmaiei na frente das enfermeiras, graças a Deus, me acudiram muito bem, até nessa passagem aí, doutor João Carlos Piscini, meu amigo, médico da nossa família, um cara assim, iluminado por Deus, um cara que tá em São Mateus aí, enraizado aqui hoje, meu grande amigo, salvou praticamente a minha vida aí, o doutor João Carlos Piscini, que me encaminhou aí para fazer o cateterismo. Muito bem, tem muita história para contar, não dá tempo mais, Elias. Vamos encerrar aqui, agradeço a sua participação, Bari, sucesso cada vez mais aí, e quem sabe numa próxima oportunidade nós contamos mais histórias aqui, beleza? Olha, eu quero agradecer você, o Elias, a Rádio Cultura Sul, mas eu não poderia deixar de citar aqui algumas pessoas. Em primeiro lugar, minha família, a Solange, o Maicon e a Stephanie, me apoiam em tudo que eu faço e todas as decisões. São meus braços direitos sempre, né? Aqui, ali, aonde eu estiver, sempre estão comigo. Então, em primeiro lugar, minha família. O pessoal do Seleto da Terra Vermelha me cobrando aqui. Seleto da Terra Vermelha, joguei um tempinho lá. Muito obrigado, sempre estive com ele, família Portes. Lineu Vitikoski, um cara que me ajudou muito. O Lineu era técnico aqui do União Vila Proma, aqui que eu joguei também. Jorge Nadoni, do Atlético São Mateuense. A todos os atletas que estiveram comigo, todas as pessoas que sempre estiveram comigo, meu muito obrigado. As grandes passagens que eu tive por aqui. E o pessoal aí, os atletas do passado, amigos para sempre, que se reunimos agora com fraternização nesse sábado, fizemos uma festa maravilhosa lá. Meu muito obrigado. E olha, sempre que vocês me chamarem, eu estarei aqui esclarecendo e dando mais notícias. E olha, escolinha de base aos atletas, aos familiares aí, ó. Escola de base. Quer ser um grande atleta, tem que fazer escola de base por 8, 9, 10 anos e assim por diante. Muito obrigado, um bom dia a todos e a gratidão a Deus sempre. Agora 8h50, na sequência das informações policiais. Um abraço para você, fica ligado aí, 8h51.